vou colocar aqui a parte do e-book, que a gente vai falar sobre a terapia ocupacional quando a gente analisa o modelo biomédico, que é aquele que eu estava falando lá na outra apresentação. O modelo biomédico, ele dá ênfase ao corpo deficiente, tá? E à disfunção que é reproduzida. Esse corpo que tem uma deficiência, ele vai produzir uma disfunção, e aí o modelo biomédico é aquele modelo que mostra, que fala só da incapacidade. E aí, fala, o modelo social, ele enxerga o indivíduo com as limitações e que deve ter a sua rotina adaptada para que continue convivendo em sociedade, né? Essa mudança da percepção da deficiência, a gente da terapia ocupacional exerce um papel fundamental para a gente conseguir promover as adequações nas rotinas desse paciente. Olhando todas as incapacidades, a gente vai promover as adequações para trazer funcionalidade mais comprometida no sujeito, né? E aí a visão biomédica reduz a deficiência e a doença corporal, cabendo só ao médico reparar essa disfunção. E aí a gente vai focar no paciente e não na pessoa ou no sujeito, digamos. E a sociologia amplia a perspectiva da doença, da deficiência para os contextos sociais, e que contrapõe o modelo do biomédico. Então, a gente vai colocar, na sociologia, a gente coloca a perspectiva da deficiência no contexto social, levando para o nível social a incapacidade. E aí a gente tira o olhar do sujeito e coloca no social, onde que ele, no contexto dele. Sendo que a junção dessas duas perspectivas, a Organização Mundial de Saúde 2000, juntando isso, foi aí que a Organização Mundial de Saúde publicou a CIF, para propor uma linguagem capaz de ser aplicada de forma integral e universal, né? Trazendo as dimensões biológicas, individuais e o social de cada paciente. Então, a gente vai entender a inter-relação entre o estado clínico do paciente com o ambiente, né, que ele está inserido. A incapacidade vai apresentar 3 dimensões que deve se interrelacionar, tá? A deficiência com o não funcionamento adequado de algumas partes do corpo, e a incapacidade, referindo a tarefa que o indivíduo não consegue com as atividades rotineiras, né? Que são os exercícios dos papéis sociais. Então, a classificação, ela é dividida em 2 partes, né? A classificação internacional de funcionalidade e incapacidade, ela é dividida em parte 1, funcionalidade e incapacidade, e parte 2, fatores contextuais, tá? Ela foi construída para ser utilizada em várias maneiras, né? Então, a gente vai utilizar ela na parte clínica, no serviço de suporte e benefícios na prestação continuada, nas estatísticas populacionais, na educação. E aí a gente vai ter os termos de novo aqui, que eu já falei: funcionalidade, incapacidade, funções do corpo, as estruturas, as deficiências, atividades e a participação, as limitações das atividades, as restrições e os fatores ambientais. A utilização da CIF deve ser precedida do cumprimento das diretrizes éticas, a fim de proteger e resguardar o indivíduo, tá? A gente tem que utilizá-la de forma que mostre o respeito e a confidencialidade. O uso da CIF tem o objetivo da utilização, deve ser explicado pela gente, pelo TO, por que a gente está utilizando. O indivíduo ele tem que estar sendo classificado, deve ter a oportunidade de questionar o adequado emprego, né? É necessário utilizar de forma holística, tá?
Ao utilizar a CIF, é preciso promover a colaboração dos indivíduos para fazer as escolhas a fim de manter melhor o controle da vida dele, tá? A gente já estudou, a terapia ocupacional é uma profissão cujo objetivo é melhorar o desempenho funcional dos indivíduos, né? Então, as limitações e as dificuldades que interferem no desempenho são identificadas por nós, terapeutas, né? Que após a gente fazer a nossa avaliação, a gente vai utilizar os instrumentos avaliativos e a gente vai ver que ele vai elaborar um plano terapêutico propondo as atividades que melhor condiz com a vida dessa pessoa, desse paciente que você está assistindo. Nesse ponto, nós vamos, durante a nossa avaliação, a gente pode utilizar diversos conceitos, como eu já falei, e aí vai ser utilizado, e esses conceitos vão estar dentro da CIF, né? A gente não pode criar um conceito, a gente não pode tirar um conceito não utilizado, a gente tem que usar sempre os conceitos dentro, que estão dentro da CIF, tá? E aí a gente vai propor estratégias para adaptar a rotina. Como vocês já fizeram nas outras aulas, as análises das atividades, essas análises são importantíssimas para vocês conseguirem criar o plano de tratamento. Quando você pega uma atividade e faz a análise dela para tentar ver se enquadra dentro do perfil desse sujeito. Usando essa foto aqui como exemplo, por exemplo, essa mãe cadeirante, não entrando no mérito da doença, ou o, qual seria o diagnóstico dela, a gente sabe que ela tem uma limitação e que ela tem uma criança para cuidar, tem uma casa para cuidar, e aí a gente vai propor algumas atividades que ela executa ao longo do dia a dia. Então a gente precisa avaliar essas atividades e como que nós podemos fazer para ajudar a melhorar o seu desempenho nessas atividades, entendeu? Então, assim, eu vou explicar aqui a parte teórica com vocês sobre dessas análises da CIF e na aula que vem a gente vai fazer as atividades para poder colocar em prática, tentar colocar em prática essas análises também junto com a CIF e com o inventário de roteiro de atividade, o inventário de atividades rotineiras, tá? E aí vocês vão avaliar comigo algumas atividades, eu vou colocar para vocês o que vocês vão levar para a próxima aula para a gente poder fazer essas análises, tá? E aí a gente, dentro da, da, da dentro do que a gente está estudando, a gente vai ver que quando a necessidade é originada por um déficit de funcionalidade, uma atividade simples, por exemplo, como subir uma escada, pode se tornar impossível. Então, a gente vai fazer uso das adaptações quando possível, né? Para garantir que o indivíduo mantenha seu desempenho funcional, nós, da terapia ocupacional, buscamos propor alternativas individualizadas que promovem a reabilitação e desenvolvem as habilidades do sujeito, tá?